Que alegria estarmos novamente aqui e a possibilidade de refletirmos sobre situações relacionadas ao cotidiano da liturgia da igreja. Nós temos datas muito significativas que podem ajudar você a complementar em sua vida espiritual o que estas datas representam. Lembro-me tão bem que no dia 8 de setembro aqui falávamos sobre o nascimento de Nossa Senhora. Uma outra data muito importante no nosso calendário cristão é a exaltação à Santa Cruz, celebrada no dia 14 de setembro. Pois bem, a cruz é a fonte da santidade. Todos sabemos disso. Mas a cruz também é o símbolo revelador da vitória de Jesus sobre o pecado, sobre a morte e também sobre o inimigo. Também na cruz encontramos o maior sinal do amor de Deus. Meu irmão e minha irmã, esta festividade, ela está ligada à dedicação de duas importantes basílicas que foram construídas em Jerusalém por ordem de Constantino, filho de Santa Helena. Uma construída sobre o monte do Gólgota e a outra em Anástasis, local em que Cristo foi sepultado e ressuscitado pelo poder de Deus. A dedicação dessas duas basílicas remonta ao ano 335, quando a Santa Cruz foi exaltada ou então apresentada aos fiéis. Antes do século IV, a cruz passou despercebida aos olhos de muitos cristãos, mas não aos olhos de Pedro, André e Tiago e de tantos outros que abraçaram a morte de cruz por amor a Cristo. Após a sua conversão, o imperador Constantino aboliu o suplício da crucificação e desde aquele ano a devoção à cruz passou a ser motivada, orientada pelos pastores da igreja. A cruz sempre foi a referência da fé de todo cristão. Ela é a identidade do cristão. Ao ser batizado, o novo cristão é acolhido pela comunidade com o sinal da cruz. Ao iniciar e terminar a celebração eucarística, se faz o sinal da cruz. E sempre antes e ao término de alguma oração, se faz o sinal da cruz. Por isso a cruz acompanha a vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo. A cruz de Jesus é um sinal poderoso de esperança e também de vida plena. A cruz, com os seus dois madeiros, ensina-nos quem somos e qual é a nossa dignidade, o nosso valor. A cruz é o símbolo da nossa reconciliação com Deus, conosco mesmos e com o nosso próximo. E evidencia também as sombras do mal e do pecado da humanidade. Na Idade Antiga, em pleno Império Romano, a cruz era um instrumento infame, humilhante, terrível de tortura e também de morte, pois era utilizado com os réus que eram julgados culpados de crimes hediondos. No decorrer dos primeiros séculos, graças à paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, a cruz deixou de ser vista como um sinal de condenação e passou a ser contemplada como um sinal do amor de Deus, um instrumento de vida e de salvação. No mistério pascal da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós verificamos o que Paulo proclama aos Coríntios. Assim ele diz: Deus, no entanto, escolheu o que é fraqueza no mundo para desacreditar os fortes. E Deus escolheu o que é insignificante e sem valor no mundo, coisas que nada são, para reduzir a nada as coisas que são. Ao celebrarmos a exaltação da Santa Cruz, queremos recordar a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte, meditarmos na vida de tantos santos que entregaram a sua vida em favor de Cristo e também da Igreja.
Ao contemplarmos a cruz, podemos meditar também sobre a nossa vida e buscar meios para vencer o pecado. Você concorda? Nós somos convidados a meditar que devemos carregar a cruz nossa de cada dia. Deus nos dá uma cruz que possamos carregá-la. Com fé e esperança em Deus, conseguiremos carregar as nossas cruzes do dia a dia. É necessário passar pelo Calvário para chegar à glória da ressurreição. E é muito importante que você, cristão, tenha em sua casa um crucifixo que identifique que naquela residência, na sua, existe uma família cristã. E para que a cruz de Cristo abençoe o seu lar e assim seja um sinal de vitória e salvação para os que moram aí com você. Na casa da minha mãe, quando eu entro, lá tem uma enorme cruz com o crucificado. E todos que lá entram respeitam o ambiente diante da força daquele crucifixo. Toda casa deve ser construída sobre a ótica do amor, pois uma casa construída sem amor virá a ruir. Além do amor, o que sustenta um lar é a fé. Por isso a importância de todo cristão ter em sua casa a cruz de Cristo, para que o amor e a fé sejam o sustento daquele lar. Se ainda você não possui um crucifixo em casa, coloque-o nesse dia em um local em sua casa de destaque, acenda uma vela e peça que, por meio dessa cruz, a sua família seja salva de todo o mal. Que possamos trazer em nosso coração a certeza de que não adoramos um Deus morto, mas um Deus vivo que nos abriu as portas para a eternidade e a certeza da ressurreição. Que dia importante, hein? Não é? Somos convidados hoje e sempre a fazer a mesma coisa que fazemos na Sexta-feira Santa. Adorar o Senhor na cruz e pedir que por meio da sua entrega, nesta mesma cruz, sejamos libertos de todos os males. Por meio da cruz do Senhor poderemos ser libertos de todo o pecado e em memória de sua entrega na cruz, celebramos a Eucaristia. Eis aí uma reflexão para o seu coração, para a sua vida. Você que está ouvindo essa mensagem, entre no YouTube, Padre Kleina, clique lá no sininho, faça a sua inscrição para que você possa também receber notificações de outras reflexões que aqui eu trarei a você. Paz e bem, força!